Ao nosso estudo no livro de Atos dos Apóstolos, que, como dizem alguns historiadores e alguns teólogos, poderia ser chamado Atos do Espírito Santo, o nome desse livro. Então nós temos visto o que Deus fez, o que Deus tem feito na vida da igreja desde o início. Nós vimos então no capítulo 9 a conversão de Paulo. Nós falamos sobre a perseguição e depois uma trégua que essa perseguição deu à igreja. E aí, a semana passada, nós vimos o finalzinho do capítulo 9, as bênçãos de Deus através da vida de Pedro, na vida de Enéas e Dorcas. E hoje, então, nós vamos falar sobre Cornélio, sobre a conversão do centurião Cornélio, no capítulo 10 e um pouquinho ainda do 11. Então, hoje o texto é um pouquinho comprido, mas vamos lá, vamos tentar focar aqui, não perder o fio da meada na linha de pensamento, para que possa, realmente, a palavra do Senhor possa fazer efeito nas nossas vidas e gerar transformação. Amém? E hoje, o título para a mensagem de hoje é O Perdão de Deus para os Improváveis. O perdão de Deus para os improváveis. Nós vamos ver hoje a história a respeito de como um homem chamado Cornélio se tornou um crente no Senhor Jesus. Essa história, talvez, eu acho que seja a história mais longa contada sobre a conversão de um homem, a conversão de uma pessoa no livro de Atos. É mais longa, inclusive, que a história da conversão de Paulo, Então, e para nós começarmos, nós vamos ler apenas os 8 primeiros versículos e nós vamos seguindo conforme nós formos expondo aqui o texto, tá bom? Vamos ler então Atos capítulo 10, dos versos 1 a 8 primeiro, para começar. Atos 10, de 1 a 8, diz assim a palavra do Senhor. Havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regimento, conhecido como italiano. Ele e toda a sua família eram piedosos e tementes a Deus. Dava muitas esmolas ao povo e orava continuamente a Deus. Certo dia, por volta das 3 horas da tarde, ele teve uma visão. Viu claramente um anjo de Deus que se aproximou e dizia: Cornélio. Atemorizado, Cornélio olhou para ele e perguntou: O que é, Senhor? O anjo respondeu: Suas orações e esmolas subiram como oferta memorial diante de Deus. Agora mande alguns homens a Jope para trazer um certo Simão, também conhecido como Pedro. Ele está hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro, que fica perto do mar. Depois que o anjo lhe falou e se foi, Cornélio chamou 2 de seus servos e um soldado piedoso dentre os seus auxiliares, e, contando-lhes tudo o que tinha acontecido, enviou-lhes a Jope. Então, o capítulo 10 começa com um homem que precisa de ouvir o evangelho do Senhor. Ele precisa do perdão de Deus. O seu nome é Cornélio. Ele não é um judeu, ele é um gentil. E por que isso tem importância para nós? Por que isso é importante? É importante para que nós saibamos desse fato, que ele não era um judeu, mas ele era um gentil. Porque para os judeus, o gentil era um povo que não prestava. Ok? Os judeus se tornaram um povo que cria que eles eram superiores a qualquer outra pessoa, a qualquer outro povo. Deus os escolheu para ser um povo especial, para que eles então espalhassem a graça de Deus para os outros povos, ou seja, os gentios, para que esses fossem atraídos a Deus. Mas, na verdade, isso aconteceu foi o contrário. Esse povo, ele se preocupava mais com seu status especial de povo escolhido de Deus, do que com que os outros, ou fazer com que os outros conhecessem a Deus. Isso tem acontecido, na verdade, irmãos, no meio da igreja hoje. A igreja parece que se coloca dentro de uma redoma e achamos, então, que somos um povo especial e que somos melhores que os outros. Somos mais inteligentes, somos mais espirituais, vestimos melhor, cheiramos melhor e os outros não prestam. Nós precisamos tomar cuidado com esse tipo de atitude. Foi exatamente esse tipo de atitude que os judeus tiveram com os gentios. Então, aqui o que acontece? Cornélio e as coisas que vão acontecer depois, a conversão desse homem e as coisas que vão acontecer depois do capítulo 11,
É algo que nós devemos estar agradecidos a Deus sempre, por esse fato na história. E eu explico. Quantos de vocês aqui são gentios, ou seja, não judeus? Só isso? Vocês são todos judeus? Ah, bom. Quem aqui é gentil, que não é judeu? Todo mundo é. Nós todos somos. Então por isso que nós temos que estar agradecidos a Deus. Por quê? Por causa de Cristo, nós somos enxertados na família, e então somos chamados filhos de Deus. Amém? Então nós precisamos estar agradecidos. Vocês acordem, hein? Vocês acordam. Então, nós temos que agradecer a Deus por Atos 10. Por essa história que nos é contada. E vamos começar então, porque existe aqui um decreto de Deus. Existe aqui para nós um decreto de Deus. E o que eu quero dizer com decreto, eu quero lembrar vocês o que diz Romanos capítulo 3, 23. Romanos 3, 23 diz: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há somente, unicamente, exclusivamente, eu estou adicionando, não ao texto, mas à minha palavra, somente em Cristo Jesus. Onde há salvação? Unicamente, exclusivamente em Cristo Jesus. Só a salvação nele. Por causa do nosso passado, irmãos, a única coisa que vai nos manter longe do inferno é o perdão de Deus que há somente na pessoa de Cristo Jesus. E isso não é uma suposição, isso é mandatório, isso é palavra de Deus, é o que Ele disse. Todos pecaram e estão destituídos da minha glória, a não ser que se venha ou que se reconcilie comigo através da vida do meu Filho Jesus Cristo, que é o Cordeiro Imaculado de Deus. Não há outro caminho para o céu. Não há outro caminho de reconciliação a não ser por Cristo. Ele mesmo disse isso em João 14,16. João 14,16 ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então nós vemos essa verdade dos versículos 1 a 8 ao lermos sobre Cornélio. Cornélio está perdido. Ele não é um crente em Jesus Cristo. E como é que nós sabemos disso? Nós vamos ver novamente nas nossas Bíblias que o versículo 1 fala um pouco sobre ele. Ele mora em Cesareia, ele é um centurião romano. Centurião quer dizer que ele tem sob a batuta dele, a tutela dele, o comando dele, 100 soldados, 100 centurião. Okay? Então ele era como se fosse um general, talvez um general, de 100 homens, do exército de 100 homens, ok? Fazia parte, então, do regimento italiano. Ele era um soldado romano, e vamos ver que depois desse encontro que ele tem com Pedro, ele continua sendo ainda um soldado romano, mas ele é, então, alistado para se tornar um soldado de Cristo. Existe aqui uma conversão. O verso 2 diz que ele é piedoso, que ele é temente a Deus, mas ele não era salvo. Ele não era salvo. Ele era piedoso, ele era temente a Deus, mas ele ainda não era salvo. E o termo temente a Deus era constantemente usado no primeiro século para fazer referência ao gentil que cria em Deus, mas não era convertido ao judaísmo, não era circuncidado. Essa pessoa até temia Deus, ele acreditava no Deus dos judeus, mas ele não era um convertido, ele era um temente a Deus. E nós temos vários tementes a Deus dentro da igreja ainda hoje. Ele conhecia Deus apenas de uma maneira genérica. Ele conhecia Deus de ouvir falar das coisas boas que Deus fez para o povo, das coisas boas que Deus faz ainda para o povo, mas ele não tinha uma experiência pessoal com Deus que ele cria. Ele temia Deus, ele dava esmolas, ele orava, ele até orava, olha, ele fazia mais que nós crentes ainda. Ele temia Deus, ele dava esmola e orava. Tem muito crente que nem isso não faz. Mas ele não era salvo em Cristo Jesus. E o que acontece então? Vamos ver dos versos 3 a 8 que nós acabamos de ler. Eu disse aqui então que Cornélio não é salvo, amém? Vocês concordam comigo? Por que nós sabemos disso? Porque o texto nos diz isso. O texto nos diz isso. Nós acabamos de saber então que ele conhecia Deus de uma forma genérica,
que ele era temente a Deus, mas ele não ainda havia ouvido a mensagem do Evangelho, para trazer então salvação. O ponto principal do anjo ter ido a Cornélio, para pedir a Pedro, para vir, era para que Cornélio ouvisse a mensagem do Evangelho. Veja, não era um encontro qualquer, era um encontro proposital que Deus queria que Pedro tivesse com Cornélio. Cornélio precisava ouvir as boas novas do Evangelho. Cornélio precisava ouvir sobre a salvação que há somente em Cristo Jesus. Deus então olha para esse homem, tem misericórdia desse homem, escolhe esse homem e envia Pedro para que esse homem seja salvo em Cristo Jesus. E nós vamos ver então que a vinda de Pedro acontece e ele então traz a mensagem do Evangelho. Mas antes disso, eu quero falar mais algumas coisinhas que são importantes aqui nessa história. E nós vamos aprender, tem muita coisa importante aqui. Tem muita coisa importante hoje para que nós possamos entender. Talvez até às 9 a gente consiga terminar, fica tranquilo. Primeiro, porque Cornélio ainda não é um crente, então todas essas coisas que ele é conhecido no versículo 2, mesmo que sejam boas, não salvam uma pessoa. Irmãos, não salvam uma pessoa. Olhe novamente o currículo religioso desse homem. A Bíblia descreve Cornélio como um homem piedoso, que temia Deus com toda a sua casa e que dava esmolas generosamente e orava a Deus sempre. Tudo isso é bom, mas isso não nos leva para o céu. Isso não nos leva para o céu. Como nós precisamos nos lembrar disso hoje, irmãos? Alguém diz, mas ele é um homem bom. Ele é um homem sincero, ele ajuda os outros, ele ora, ele até mente. Deixa ele em paz. Não vou deixar ele em paz. Você não pode deixar ele em paz. Você não pode deixar essa pessoa que pensa assim em paz. Cornélio é a prova de que uma pessoa pode ser 100% sincera e estar sinceramente enganada. Estar sinceramente enganada. Segundo, dá dinheiro para a igreja, para o pastor, seja para quem for. Para os pobres, para os ricos, para quem for. Dá dinheiro, embora seja um ato lindo, não conquista para nós um lugar no céu. Se você está achando que você dá dinheiro para Deus, você dá dinheiro para a igreja, você vai para o céu, você pode parar, que você está totalmente enganado. Guarda seu dinheiro para você que é melhor, pelo menos você vai para o inferno rico. Pode parar. Alguns anos, Warren Buffett, que eu acho que é assim que pronuncia o nome dele, Warren Buffett, que é uma das pessoas mais ricas do mundo. Então, mas é que escreve assim, né? É meio que francês, né? Buffett. Tá aí, obrigado. Buffett. É uma das pessoas mais ricas do mundo, esse homem aí. E ele anunciou que ele daria 37 bilhões de dólares pelos próximos anos para a fundação Bill e Melinda Gates. Para desenvolvimento da educação e para desenvolvimento de pesquisa médica. Até aí tudo bem. E isso é um gesto excelente, correto? Concordo, legal. O problema não é que ele esteja dando parte dos seus investimentos. O problema no que ele pensa que isso pode proporcionar a ele mesmo. Referindo-se a essa doação, Buffett, ele disse o seguinte: há mais de uma maneira de ir para o céu. Há mais de uma maneira de ir para o céu. Mas essa é uma maneira grandiosa. Não. Cristo não é um dos caminhos para o céu. Cristo é o único caminho para o céu. Dar dinheiro não nos leva para o céu. É um ato bom, é um ato excelente, mas isso não pode gerar salvação. E essa história de Cornélio deveria nos tornar, então, mais ousados no nosso evangelismo. É um lembrete de que nós temos os nossos vizinhos, que nós temos pessoas que estão próximas de nós e que estão sinceramente enganadas a respeito de Deus, a respeito de Jesus, a respeito do Evangelho, a respeito da salvação. Essa história de Cornélio deve nos impulsionar no nosso evangelismo. É um lembrete de que você pode ser uma pessoa religiosa, dar esmolas, orar sempre e ainda estar perdido.
Você pode ser um membro da igreja de Cliff Oak Church e ainda ser um perdido. A nossa bondade não nos salva. A nossa oferta não nos salva. Somente Cristo pode nos salvar. Somente Ele. E agora então Cornélio vai ouvir sobre Cristo. Nós vamos ler agora dos versos 9 a 23. No dia seguinte, por volta do meio-dia, enquanto eles viajavam e se aproximavam da cidade, Pedro subiu ao terraço para orar. Tendo fome, queria comer enquanto a refeição estava sendo preparada, caiu em êxtase. Viu o céu aberto e algo semelhante a um grande lençol que descia à terra, preso pelas 4 pontas, contendo toda espécie de quadrúpedes, bem como répteis da terra, aves do céu. Então uma voz lhe disse: levante-se, Pedro, mate e coma. Mas Pedro respondeu: de modo nenhum, Senhor. Jamais comi algo impuro ou imundo. A voz lhe falou a segunda vez: não chame impuro ao que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes, e em seguida o lençol foi recolhido ao céu. Enquanto Pedro estava refletindo o significado da visão, os homens enviados por Cornélio descobriram onde era a casa de Simão e chegaram à porta. Chamando, perguntaram se ali estava hospedado Simão, conhecido como Pedro. Enquanto Pedro ainda estava pensando na visão, o Espírito lhe disse: Simão, 3 homens estão procurando por você. Portanto, levante-se e desça. Não hesite em ir com eles, pois eu os enviei. Pedro desceu e disse aos homens: eu sou quem vocês estão procurando. Por que motivo vieram? Os homens responderam: viemos da parte do centurião Cornélio. Ele é um homem justo e temente a Deus, respeitado por todo o povo judeu. Um santo anjo lhe disse que eu chamasse à sua casa para que ele ouça o que você tem para dizer. Pedro os convidou para entrar e os hospedou. Então nós temos aqui, a Bíblia diz que um anjo aparece a Cornélio e diz para ele mandar buscar a Pedro, porque Pedro vai compartilhar com ele a mensagem da salvação. Pedro aqui é o mensageiro do perdão de Deus. E aí talvez você pergunte: mas por que o anjo mesmo não falou? Por que tem que sair de Jope? Tem que ir para lá para outro lugar? Por que o anjo mesmo não falou? Porque não é trabalho do anjo pregar o evangelho, é nosso trabalho. O trabalho de pregar o evangelho é do crente. O trabalho de pregar o evangelho é da igreja. Esse é o nosso trabalho. Esse era o trabalho de Pedro. Foi por isso que o Senhor mandou que o anjo falasse com Pedro, falasse com Cornélio e ajeitasse esse encontro para que esse homem fosse salvo. Então, nós vemos aqui uma coisa que é meio esquisita. Ele tem 3 vezes a mesma visão, Pedro, desse lençol estendido com todos esses animais impuros, e ele ouve a voz de Deus dizer o seguinte: levante, Pedro, e coma. Mas ele era judeu, lembra? De jeito nenhum. Senhor, eu sou um judeu, eu sou consagrado, eu sou parte do povo especial. O mesmo Pedro que negou Jesus, viu? Que foi restaurado por ele. Mas parece que ainda tem umas arestas a serem aparadas aí. Eu não vou comer comida que são impuras. Quando a Bíblia diz que não é para fazer isso, ele diz. Por falar nisso, muitos pregadores têm apontado a inconsistência da resposta de Pedro. Ele diz o seguinte, verso 14: de jeito nenhum, vírgula, Senhor. Irmãos, essas palavras elas são contraditórias. Eu explico. Você não pode dizer de jeito nenhum, Senhor, na mesma frase. Não tem como fazer isso. Você não pode dizer não para Cristo. Porque ou Ele é Senhor de tudo, ou Ele é Senhor de nada. C.S. Lewis, ele argumentou sobre esse fato falando o seguinte: se a mensagem de Cristo é falsa, então ela não tem importância. Mas, se for verdadeira, então é de extrema importância.
A única coisa que ela não pode ser é metade verdadeira e metade falsa, portanto, metade importante. Ou Cristo é Senhor, e Ele requer tudo de mim, ou Ele não é, então deixa Ele para lá. Mas o que Cristo não pode ser é meio Senhor, ou apenas um modelo, um professor, um homem bom. E isso é, infelizmente, o que Cristo tem sido para muitos crentes. Eu estou no trono da minha vida, e quando as coisas dão errado, eu então vou para o Senhor e peço para Ele fazer alguma coisa a respeito. Eu faço o que eu quero, eu vivo da maneira que eu quero, e quando as coisas não vão bem do jeito que eu quero, eu então oro a Deus e Ele que faça o resto. É assim que Cristo tem sido na vida de muitos crentes. Ou Cristo é Senhor de tudo, ou Ele é Senhor de nada, ou não é Senhor de nada. Ou Ele não pode, a única coisa que Ele não pode ser na sua vida, irmãos, ou Ele é, ou Ele não é. O que Ele não pode ser é meio Senhor. Ele não pode ser meio Senhor. Mas Deus aqui está ensinando algumas coisas para Pedro. Deus está ensinando agora que todas as coisas são limpas. Jesus começou a tratar isso lá nos evangelhos. Quando em Marcos 7,19, a Bíblia diz o seguinte: vocês não entenderam? Perguntou-lhe Jesus: não percebem que o que entra no homem não pode torná-lo impuro? Porque não entra no seu coração, mas no seu estômago, sendo depois eliminado. Ao dizer isso, Jesus declarou puro todos os alimentos. E Pedro estava lá. Mesmo assim, Pedro agora está hesitando aqui. O problema aqui, eu acho que não era muito os alimentos, o problema era com quem que ele ia ter que falar. E aí, nós vemos Pedro aqui pensando. Eu vou falar essa, mas eu até ri a hora que eu escrevi. Falei, Pedro, pega a visão. Pedro pegou a visão. Eu até ri de mim mesmo na hora que eu escrevi, porque Pedro, ele considerou isso. Pedro, ele falou assim, entendi a visão. Então, a visão que ele teve, gente. Não é essa daí que vocês estão pensando, não. Mas Pedro pegou a visão. Né? Antes eu teria receio de viajar com um gentil, para entrar na casa com um gentil e comer com um gentil. Eu teria esse receio. Mas Deus me mostrou que eu fosse ter com esses homens. É Ele quem está agindo aqui, é o próprio Deus que está falando aqui. É Ele quem está fazendo. Então, Pedro convida esses gentios para entrar e fazer uma refeição juntos. E no dia seguinte ele vai com eles para Jope. Ele viaja com eles. E aí nós vamos ver aqui então a magnitude do perdão de Deus. Então, nós vimos o primeiro ponto. Veja, o primeiro ponto que nós discutimos aqui juntos é o decreto de Deus, que todos pecaram e que precisam da salvação em Cristo Jesus. A segunda coisa que nós vimos é que Pedro aqui é o mensageiro do perdão. E agora nós vamos ver a magnitude. E por que o título da mensagem é o perdão de Deus para os improváveis? Porque Cornélio e esses outros que foram salvos, para esse povo judeu, para esse povo religioso, para muita gente é um povo improvável. Sabe aquela pessoa que você olha para ela e fala assim, esse aí é crente? Pois é, esse aí mesmo. Esse aí foi salvo. É esse aí. Você foi, por que ele não pode ser? Deus salvou você, por que ele não pode salvar o outro? Você é melhor do que quem? Eu sou melhor do que quem? É esse povo aí mesmo. Então nós vamos ver então a magnitude do perdão de Deus, dos versos 24 a 33. Vamos ler junto. No dia seguinte, Pedro partiu com eles e alguns dos irmãos de Jope o acompanharam. No outro dia, chegaram a Cesareia. Cornélio os esperava, olha isso, Cornélio os esperava com seus parentes e amigos mais íntimos que tinha convidado. Quando Pedro ia entrando na casa, Cornélio dirigiu-se a ele e prostrou-se aos seus pés, o adorando. Mas Pedro o fez levantar-se, dizendo, levante-se, eu sou homem assim como você. Conversando com ele, Pedro entrou e encontrou ali reunidas muitas pessoas. Ele lhes disse, vocês sabem muito bem que é contra a nossa lei um judeu associar-se com um gentil ou mesmo visitá-lo. Mas Deus me mostrou que eu não deveria chamar impuro ou imundo a homem nenhum. Por isso, quando fui procurado, vim
sem qualquer objeção. Posso perguntar, por que vocês me mandaram buscar? Parece até que Pedro está brincando. Vocês estão de brincadeira comigo. Para que vocês me mandaram buscar? É sério? Parece que ele olha para o Senhor e fala, é sério que o Senhor mandou pregar para o gentio para que ele se converta? É isso aí. Cornélio respondeu, há 4 dias eu estava em minha casa orando a esta hora, às 3 horas da tarde. De repente colocou-se diante de mim um homem com roupas resplandecentes e disse, Cornélio, Deus ouviu sua oração e lembrou-se de suas esmolas. Mande buscar em Jope o Simão, chamado Pedro. Ele está hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro, que mora perto do mar. Assim, mandei buscar-te imediatamente, e foi bom que tenhas vindo. Agora, temos todos aqui na presença de Deus para ouvir tudo o que o Senhor te mandou nos dizer. Com isso, eu quero que você considere o alcance do perdão de Deus. Nós precisamos considerar isso. O perdão de Deus, irmãos, ele está disponível para todos. O perdão de Deus está disponível para qualquer pessoa, não importando quem ela seja. Esse perdão, porém, só nos é concedido através da fé em Jesus Cristo. Amém? Ele está disponível, mas ele só pode ser concedido pela fé em Cristo Jesus. E diz que um dia depois, verso 24, nós acabamos de ler, chegaram a Cesareia. Cornélio esperava com parentes e amigos mais isso que havia convidado. Olha isso, Cornélio já era um evangelista, ele já estava evangelizando sem ser nem crente. Gente, o Espírito de Deus já havia falado com Cornélio, do mesmo jeito que falou com Pedro, vai lá, prega o evangelho para ele, porque é assim que acontece. E Cornélio já vira um evangelista, já chamou todo mundo, chamou os empregados, chamou a família, falou, vai vir um homem aqui pregar o evangelho, vem ouvir. Vocês precisam ouvir também. O que Cornélio fez durante 1 dia e meio esperando por Pedro? Ele foi atrás dos amigos, ele foi atrás da família, falou, amanhã lá em casa, 8 horas da noite, tem culto. Amanhã lá em casa, 8 horas da noite, tem culto. Vai vir um homem para falar da salvação de Jesus Cristo. Eu quero que você esteja lá para ouvir. Nós precisamos ouvir essa mensagem. Ele reuniu seus parentes, seus amigos e pensou, vocês precisam vir aqui em casa. Tem uma pessoa vindo com uma mensagem muito importante. Deus me mandou buscá-lo. Isso tem que ser importante, vocês têm que estar aqui. Ou seja, Cornélio está evangelizando antes mesmo de se tornar crente. Que Deus nos ajude, irmãos, a sermos tão bem intencionados quanto Cornélio, quando nós convidarmos as pessoas para vir ao culto, para ir no culto na nossa casa, para ir no culto dos lares, para vir no culto das mulheres, no culto dos homens. Por quê? Porque as pessoas precisam ouvir a mensagem da salvação. As pessoas precisam ouvir o evangelho. Nós convidamos as pessoas a vir à igreja, não é porque a minha igreja é legal, porque o meu pastor é legal, porque se tem uma coisa que nós não somos, são legais. Nós não somos legal, não, eu não sou legal, você não é legal, a igreja não é legal, a igreja está cheia de gente machucada, gente ferida, mas está cheia de gente redimida pelo sangue de Cristo Jesus. Nós temos que convidar as pessoas para vir à igreja, porque elas precisam ouvir da salvação que há somente em Cristo Jesus. Nós precisamos convidar as pessoas para vir à minha igreja, não é porque o Diego canta bem, porque a Adriana canta bem, não, eles precisam vir à igreja porque eles precisam ouvir a salvação que há somente em Cristo Jesus. É por isso que nós temos que convidar os nossos amigos, os nossos familiares, para vir à igreja. Para vir à igreja. E eu amo isso. Pedro entrou na casa, Cornélio dirigiu-se a ele e prostrou-se aos seus pés. Muitas pessoas acreditam ainda que Pedro foi o primeiro papa. O problema é que nem ele sabia disso. Sabia? Ele não sabia disso. E ele não creu nisso. Por quê? Porque quando esse homem, então, prostrou os seus pés de adoração, falou, levanta, eu sou homem igual você. Adoração aqui é somente a Deus, não é para mim não. Totalmente ao contrário do que nós vemos hoje, correto? O que nós vemos hoje, na liderança da igreja, muitas igrejas. Beija a mão, beija o pé, beija o joelho, faz tudo, beija o chão que anda. Não.
Adoração somente ao nosso Senhor. Pedro diz, e agora eu compreendo que não é errado achar que um não-judeu seja uma... eu compreendo que é errado achar que um judeu seja uma pessoa comum ou impura. Eu estou compreendendo isso agora. Eu compreendo agora como é errado achar que eu sou superior a alguém. Eu compreendo agora que o perdão de Deus está disponível para todas as pessoas, que eu não devo chamar nenhum homem de comum ou de impuro, de não merecedor da salvação que é em Cristo Jesus. Pedro então diz que veio assim que o buscaram. Então pergunta, por que razão mandaste me chamar? E Cornélio fala para ele que nós precisamos ouvir a mensagem que você tem para nos dizer. Agora então Pedro vai e compartilha a mensagem do Evangelho. Veja, irmãos, a magnitude do perdão de Deus. O fato de que o perdão de Deus está disponível para todas as pessoas. Pedro disse isso no versículo 28. Deus me mostrou que não devo chamar a nenhum homem comum ou impuro ou imundo. A magnitude do perdão de Deus é tal que alcança todas as nacionalidades, todas as raças, todas as classes, todos os povos. Não há ninguém, absolutamente ninguém, fora do alcance do perdão de Deus. Deus perdoa quem Ele quer, onde Ele quer, na hora que Ele quer, do jeito que Ele quer. Nós temos uma tendência a fragmentar o perdão de Deus dentro de pequenos grupos, até mesmo dentro da igreja. Você sabia que a magnitude do perdão de Deus é tal que alcança uma pessoa não importando quanto ela esteja perdida? Porque foi assim comigo. E foi assim com você também. O perdão de Deus, ela alcança uma pessoa não importando o quanto ela esteja perdida. Você não pode estar tão perdido a ponto de não ser perdoado. Você não pode estar fazendo tão errado a ponto de não poder ser restaurado. Você não pode estar tão perdido a ponto de não ser perdoado. E aí nós vemos então a mensagem de Pedro. A mensagem sobre o perdão de Deus, dos versos 34 a 43. Então, Pedro começou a falar, agora percebo verdadeiramente que Deus não trata pessoas com parcialidade, mas de todas as nações aceita todo aquele que teme e faz o que é justo. Vocês conhecem a mensagem enviada por Deus ao povo de Israel, que fala das boas novas de paz, por meio de Cristo Jesus, Senhor de todos. Sabem o que aconteceu em toda a Judeia, começando na Galileia, depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu e fez Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, e como ele andou por toda parte fazendo bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, onde o mataram, suspendendo-o no madeiro. Deus, porém, o ressuscitou no terceiro dia e fez que ele fosse vivo, não por todo o povo, mas por testemunhas que designara de antemão, por nós que comemos e bebemos com ele depois que ressuscitou dos mortos. Ele nos mandou pregar ao povo e testemunhar que foi a ele que Deus constituiu juiz de vivos e de mortos. Todos os profetas dão testemunho dele, de que todo o que nele crê recebe o perdão dos pecados mediante o seu nome. A mensagem de Pedro não foi nada a não ser o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Essa é a mensagem do perdão de Deus. Esse é o Evangelho. Jesus morreu pelos nossos pecados, foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia. E Pedro diz, essa é a mensagem que saímos a proclamar como testemunhas de Deus. E no versículo 43 ele diz, a este, Cristo, dão testemunho todos os profetas, de todos os que nele creem receberão o quê? Perdão dos pecados. Todos os que creem nele receberão perdão de pecados. Portanto, irmãos, o perdão vem quando você crê em Cristo. Veja o que acontece a seguir. A marca do perdão. Nós temos agora a marca do perdão de Deus, que diz o seguinte, o verso 44.
Desculpe, 45. Não, 44 mesmo, está certo. Enquanto Pedro ainda falava essas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviram a mensagem. Os judeus convertidos que vieram com Pedro ficaram admirados de ver o dom do Espírito Santo fosse derramado até sobre os gentios. Aí, ó. Pois os ouviam falando em línguas e exaltando a Deus. A seguir, Pedro disse: pode alguém negar água, impedindo que esses sejam batizados? Eles receberam o Espírito Santo como nós. Então ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Depois pediram a Pedro que ficasse com eles alguns dias. Você vê aqui, nós podemos ver aqui as marcas do perdão de Deus, que é justamente eles recebendo o Espírito Santo de Deus, gentios recebendo o Espírito Santo de Deus. Irmãos, nós não podemos perder o foco aqui. Paulo ensinando aos Efésios, capítulo 1, verso 13, ele diz: quando vocês ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, e creram nele, foram selados em Cristo Jesus com o Espírito Santo da promessa. É exatamente o que está acontecendo aqui. É exatamente o que está acontecendo aqui. Eles não podiam ver o Espírito, mas eles podiam ver a evidência do Espírito Santo trabalhando neles. Porque é o Espírito Santo quem atua em nós, e é o Espírito Santo quem nos convence do pecado, e é o Espírito Santo que nos convence que o Evangelho é verdadeiro, que o Senhor Jesus Cristo é o Senhor, então nós somos convertidos. Assim como em Atos 2, quando a profecia de Joel começa a ser cumprida, e isso é o que significa que fará línguas, eles começaram a falar em suas línguas maternas. Nesse caso aqui, eles estão louvando e magnificando a Deus em suas próprias línguas. Pedro então se lembra exatamente do que aconteceu no dia de Pentecostes, em Atos 2. E ele pensa: então nós vamos fazer a mesma coisa que aconteceu lá. O que aconteceu no dia de Pentecostes? As pessoas foram convertidas, e o que aconteceu depois? Foram batizadas. Exatamente, Pedro falava aí. O que ele falou? Ele olhou para os irmãos, para os judeus, provavelmente que estavam com ele, e falou: então, nós vamos negar água para esse povo? Nós vamos negar a ele o batismo? Nós estamos vendo aqui que eles receberam o dom do Espírito. Eles aceitaram que Cristo é o Senhor. Eles aceitaram que Jesus Cristo é o único Salvador. Podemos nós negar isso a eles? Não. E a primeira coisa que fazemos quando percebemos ou quando recebemos e cremos na mensagem do Evangelho, assim que possível devemos ser batizados. Se tiver aqui alguém que crê no Senhor Jesus Cristo, não foi batizado ainda, fale comigo, pelo amor de Deus. Vou ter prazer de segurar você 5 minutos ali embaixo. Você precisa ser batizado, irmãos. Nós não fazemos isso antes de crer. Nós fazemos isso quando cremos. Nós fazemos isso quando ouvimos o Evangelho, nós compreendemos o Evangelho e nós então reconhecemos que Cristo é o nosso Senhor e Salvador. O próximo passo é ser batizado. Aqui está para nós uma prova incontestável de que é o próprio Espírito Santo que abre os nossos olhos espirituais. Não é o pregador, não é o evangelista, não é a oração, não é o irmão ou a irmã da igreja. É o próprio Espírito Santo de Deus. Ou seja, Pedro nem termina o sermão, está no texto. Antes de Pedro terminar de falar, ele nem chegou a concluir, ele nem chegou na conclusão. Vocês me deixam chegar na conclusão todo domingo. Pedro não chegou nem a concluir. E ele simplesmente compartilhou a mensagem e os gentios disseram: eu creio, eu me arrependo, eu reconheço. E eles foram salvos ali, naquele momento. Irmãos, isso é salvação. Isso é salvação. Eu posso estar aqui pregando, posso estar aqui falando, e o Espírito de Deus, então, abre os seus tampões espirituais e você entende a mensagem do Evangelho. E você é convertido nesse momento, e você se arrepende, e você diz: sim, Senhor, eu reconheço, eu sou um pecador, eu necessito do Senhor na minha vida, eu necessito da tua salvação. E você então é um convertido em Cristo Jesus. Não tem mágica.
Não tem mágica, não tem emocional, não tem, ai, eu senti um arrepio. Vai sentir arrepio na onde? Arrepio, porque tem gente que fala que é arrepio. Tem que falar igual eles falam. Não, não é. Não é uma sensação. Não é um arrepio. Vou falar direito, né? Não, não é. É conversão. É pelo contrário, é choro. É arrependimento, não é remorso, não. Remorso é quando você faz uma coisa errada, alguém te pega e você fala, ih, me lasquei. Isso é remorso. Não vou fazer mais, viu? Amanhã você está fazendo de novo. Arrependimento é quando você se arrepende genuinamente daquele pecado e não volta a fazer mais. Você confessa a Cristo que você é um pecador. Você confessa a Cristo que você precisa dele, que você precisa do perdão dele, e que somente é através dele que você pode ser reconciliado com o Pai. Isso é arrependimento genuíno. Emoção você sente todas elas, toda hora. A hora que você chegou na porta, você me deu um abraço, estava me amando. Agora provavelmente você está me odiando já. Você levanta de manhã amando seu marido, você vai dormir querendo matar ele. Você muda, as suas emoções mudam. Seu marido sai de casa dando beijinho, tchau querido. Agora que ele chega, ele quer passar o carro em cima de você. Você riu, né? Por quê? Porque as nossas emoções mudam. Por quê? Porque as pessoas, elas têm esse dom de mudar as nossas emoções. Não é não, Paulo? Falei. E as circunstâncias da vida também têm esse poder. Mas não é disso que eu estou falando. Porque se fosse por emoção, você ia dizer, eu amo Jesus hoje, amanhã eu não amo mais. Tem gente que é assim, né? Mas, Jesus é lindo, Jesus é tão fofo. Aí amanhã as coisas dão errado. Cadê Jesus, hein? Cadê Deus na minha vida? Pois é, eu pergunto também, cadê Deus na sua vida? Se ele é só Deus quando tudo vai bem, então ele não é Deus de jeito nenhum, como eu falei antes. Ou ele é Deus em todas as coisas, ou ele é Deus em todos os momentos, ou então ele não é. Não é isso? Porque quando nós tiramos Deus da parada, quem é que se torna Deus? Eu me torno Deus, a minha vontade se torna Deus. Então, ou ele é Deus de tudo, ou ele é Deus de nada. Então, se você é um salvo em Cristo Jesus, você vai querer que isso se torne conhecido. Você vai querer ser batizado, você vai querer fazer sua profissão pública de fé, desculpe. Então, Pedro explica isso mais tarde, quando ele volta para Jerusalém. Porque ele volta para Jerusalém agora. E nós vamos ler isso no capítulo 11, dos versos 1 a 18. Eu quero que vocês leiam isso em casa, tá bom? Eu não vou ler tudo aqui não, para não tomar muito tempo, mas eu vou explicar aqui. E eles pensam, nós podemos resistir a isso? Nós podemos resistir ao poder do Espírito Santo? Você pode resistir ao poder do Espírito Santo? Nós não podemos resistir a isso. É por isso, irmãos, que quando existe conversão genuína, é conversão genuína. E eu não estou dizendo aqui que você vai ser perfeito, que você não vai errar mais, que você não vai mais sentir... Não, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou falando aqui sobre conversão. Uma vez convertido, você não vai querer mais largar de Cristo. Porque você entendeu que sem Ele, nós estamos tudo perdido. Isso é conversão. Não pense você que tudo vai ser perfeito, tudo vai ser legal. Não, não vai. Não vai, porque Ele falou que não ia ser. Quando ele diz, se você quer ser meu discípulo, você pegue sua cruz e siga-me. Ele não está falando só de sofrimento, não está falando só sobre dor, não, ele está falando sobre isso também. Mas ele está dizendo o seguinte, negue-se a si mesmo. Negue-se a si mesmo, negue a sua vontade, negue a sua carne, daí você pode ser meu discípulo. E essa negação é diária, essa luta ela é constante, ela nunca acaba, ela nunca para. Você que toma café de manhã, quando é meio-dia você quer comer. E quando é 2 horas, você quer comer de novo. E tem uns que comem às 2h30 de novo. E depois você quer jantar. É assim que tem que ser a fome de Deus. Nós temos que ter fome dele de manhã, de tarde, de noite. A fome pela palavra de Deus deveria ser assim. Se você tivesse a fome que você tem pelo Instagram, você seria o mais crente do universo. Se você tivesse a fome que você tem pelo YouTube,
A fome que você tem pela televisão, e eu me incluo aqui, porque eu também gosto de televisão, eu também gosto da internet, tá? Eu não estou aqui julgando ninguém, não. Mas se nós tivéssemos a fome que a gente tem para outras coisas, até mesmo para o trabalho, até mesmo para o lazer, se nós tivéssemos a fome que nós temos para qualquer outra coisa, pela palavra de Deus, você pode ter certeza, eu tenho certeza que a sua vida seria diferente. Então, irmãos, o perdão de Deus, ele está disponível para todos nós. E é importante esse esclarecimento. O perdão de Deus, ele está disponível para todos, mas apenas aqueles que depositam a sua fé em Cristo Jesus como Senhor e Salvador são beneficiários desse perdão. Se você não entendeu, aliás, se você entendeu, desculpe, e creu na obra de Cristo na cruz, não há outra implicação natural a não ser um salvo em Cristo Jesus. Se Deus nos perdoou, e Ele nos perdoou de tanto pecado, e continua nos perdoando de tanto pecado ainda hoje, então nós também perdoar aqueles que pecam contra nós. E é mais ou menos o que Pedro está falando aqui, no capítulo 11, de 1 a 18. O que a Bíblia está dizendo é colocar o perdão em prática. Você tem colocado o perdão em prática? Será que nós temos colocado o perdão em prática? Olhe para a cruz do Calvário. Olhe para a cruz. Lembra lá o que Cristo fez por você na cruz. E aí você vai lembrar do perdão. Ele morreu por cada um dos seus pecados. Ele pagou o castigo pelo seu pecado e colocou sobre si mesmo, na pessoa de Jesus Cristo. Foi isso que ele fez. Por que Cristo morreu? Para que eu e você fôssemos perdoados. Falando sobre essas coisas, Paulo escreve em 2 Coríntios 5, 21. Ele diz: aquele que não conheceu o pecado, se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Olha isso. Aquele que não conheceu o pecado, se fez pecado. Ele pegou de nós o que não era dele e deu para nós o que é dele. Ele pegou para ele o nosso pecado e deu para nós a sua justiça. Isso é a teologia da justificação. Nós somos justificados por causa de Cristo Jesus. Nós somos chamados justos, não pela minha justiça, não pela sua justiça, não pela justiça de Cornélio. Cornélio não era justo, não nesse sentido. Cornélio se tornou um justo por causa de Cristo Jesus. É uma das coisas mais aliviantes que nós podemos ouvir e que nós podemos fazer é praticar o perdão. Deus espera isso do crente. Nós precisamos praticar o perdão. É difícil? É. Dói? Dói. Eu quero? Não. Mas tem que fazer. Eu gosto de quando o pastor Hernandes Dias Lopes prega sobre isso. Ele fala o seguinte: você que não perdoa, é como se você tomasse um copo de veneno todo dia no café da manhã. Você está se matando aos poucos. Você que não libera perdão, você está se matando aos poucos. Porque quando eu libero perdão, o benefício não é dela, o benefício é meu. O benefício é meu. Ela se beneficia sim, porque eu acabo perdoando, as coisas voltam ao normal, mas o benefício é meu. Quando eu libero perdão, é bom para mim. Eu não vou perdoar, fulano, ciclano, eu não gosto, eu não isso, não aquilo. Às vezes a pessoa não está nem sabendo que você está com raiva dela. A pessoa não está nem sabendo o que foi que ela fez para você. E você está lá morrendo por dentro. Você leva essa pessoa para a cama, você deita no travesseiro, você dorme pensando nela, acorda pensando nela, passa o dia pensando nela e ela está, não está nem sabendo. É por isso que nós temos que perdoar. É por isso que nós temos que tratar dessas coisas. Deus nos chama para fazer isso. Nós somos igreja de Cristo, não somos?
Você foi perdoado? Ela entendeu. Ela olhou para mim e falou, perdoa-nos. Está perdoada, está perdoada. Vocês foram perdoados? Nós somos perdoados, irmãos. Nós somos perdoados. De novo, eu repito, não é fácil, não é legal, dói. Parece até que a gente está se humilhando, mas é isso mesmo. Foi exatamente isso que Jesus fez na cruz do Calvário por nós. Para nos perdoar, foi isso que Ele fez. Ele se humilhou. Ele se humilhou a mais baixa de todas as mortes. Sabe quem morria por crucificação nos tempos romanos? Era a pior escória de bandidos. A pior escória de bandidos morria por crucificação. E foi assim que Cristo morreu por nós. Ele foi considerado da pior escória de bandidos. Ele morreu por nós. E na sua oração ele ensina, Senhor, perdoa o quê? Perdoa porque eles não sabem o que fazem. Essa foi a oração de Cristo. Ele se humilhou. Ele pediu para que o Pai os perdoasse, aqueles que estavam o matando. Então nós precisamos fazer essas coisas, irmãos. Então a história de Cornélio para nós mostra que o perdão de Deus está disponível, independente de raça, cultura, posição social. Cornélio, um gentil e centurião romano, demonstra que boas obras, generosidade, religiosidade não são suficientes para gerar salvação em ninguém, para ninguém. A única forma de alcançar o perdão de Deus é através de Jesus Cristo, que é o único caminho para a vida eterna. E a mensagem é clara. Não importa o quão longe você possa estar. Não é pecado grande demais para que não possa ser perdoado. O perdão de Deus, através de Cristo Jesus, abrange todos os pecados. Os que você já cometeu e aqueles que você ainda vai cometer. Porque você vai. Porque eu vou. E essa graça, ela nos chama a perdoar uns aos outros, assim como nós somos perdoados. Ao reconhecermos o perdão que recebemos, somos chamados a refletir esse perdão na vida prática que nós temos. Perdoando aqueles que pecam contra nós. E quando nós perdoarmos, não vamos olhar para ele, não vamos olhar para ela, vamos olhar para a cruz. Porque foi lá que Cristo nos perdoou. E que nós possamos, irmãos, viver à luz desse perdão, compartilhando a mensagem da salvação com todos ao nosso redor, sabendo que assim como Cornélio, Deus deseja alcançar aqueles que ainda não conhecem a Cristo, e Ele vai usar a igreja para fazer isso. Ele vai usar a igreja para fazer isso. Ah, mas Deus já não sabe? Sabe. Mas Ele mandou que nós fôssemos e pregássemos. Ah, mas por que Deus não faz? Por que Deus não manda os anjos? Porque Ele disse que isso era trabalho da igreja, do crente. Ah, mas por que tem que ser eu? Bom, aí você conversa com Deus. Esse é trabalho da igreja. E que nós possamos lembrar dessas coisas. E hoje nós falamos sobre bastante coisa. E a semana que vem nós vamos falar da igreja em Antioquia. E eu já vou adiantar o título da semana que vem. O que as pessoas falam a seu respeito? Eu quero que você pense nisso essa semana. O que as pessoas falam a seu respeito? Estou falando como crente. Estou falando do seu cabelo, do seu penteado, se é cheiroso, se é fedido, se é gordo, se é magro, se é grande, se é baixo. Não é isso que eu estou falando, não. Estou falando como crente. O que as pessoas falam ao meu respeito, ao seu respeito? Mas isso é para a semana que vem. Por agora, nós vamos orar. Amém? Vamos ficar em pé?